Estamos recebendo com muito carinho o Dr. Isaías Claro, que hoje discorrerá sobre o tema Filhos, dificuldades, sugestões para o êxito. Vamos recebê-lo com muito carinho. Vamos meditar um pouco neste tema sempre atual e, como tantos outros, necessário, sobre filhos. Abordarei o tema à luz da nossa doutrina, do Evangelho do Cristo, também buscando o subsídio na contribuição psicológica, mas também com base na minha experiência como filho, como pai, marido, sogro, avô. E como também espírita, desde 79, nesta reencarnação, e como profissional do direito, desde 78, na condição, você sabe, de promotor, cujo cargo permite que atendamos não poucas famílias com dificuldades. Desnecessário dizer que este companheiro não é o dono da verdade. Trago o que tenho de melhor, mas não tenho a solução para todos os enigmas, e pode dar-se que eu diga algo que não seja o ideal, por razões várias que vamos aqui apresentar. Algumas aflições, dificuldades, lutas que podem envolver nossos filhos, nossos tutelados, nossa família. Filhos envolvidos com drogas, ali desmembramos, embora álcool e cigarro também sejam drogas, sexo desregrado, filhos portadores de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, filhos com doenças várias, de natureza orgânica, como é o caso de nosso lar, onde temos a Morgana com mielomeningocele, filhos com conflitos psicológicos, problemas psicológicos, depressão, ansiedade, medo, estresse, pânico, esquizofrenia e outros problemas, filhos rebeldes, desobedientes, desorganizados, filhos que não gostam de estudar, que não gostam de trabalhar, filhos que não encontram condições, às vezes, não encontram trabalho, querem trabalhar e não encontram, opção. O problema da ficação, essa ansiedade afetiva que leva os nossos jovens a relacionamentos efêmeros, breves, filhos com problemas de excesso de consumismo, moda, coletivismo, filhos massificados, filhos indisciplinados no horário, nos hábitos, na intimidade doméstica. Não sei se o filho da vizinha costuma deixar o tênis na sala, essas coisas assim. Filhos com más companhias, maus ambientes. Ficamos em casa nos perguntando onde eles estão, com quem estão, o que estarão fazendo.
filhos que não se interessam pela religião, não frequentam a evangelização, a mocidade, não participam do centro espírita, do culto do evangelho no lar, filhos indiferentes, filhos que guardam um ódio intenso até mesmo pelos pais, quando não pelos irmãos, pela família, pela vida, filhos egoístas, filhos orgulhosos, filhos coléricos, desequilibrados, filhos complexados, complexos de inferioridade, de rejeição, de feiura, filhos casados que são infelizes no casamento, filhos irrealizados, filhos dependentes psicologicamente, materialmente, filhos que abandonam seus pais, muitas vezes pais idosos, que são segregados em asilos, em albergues, filhos que discutem demais entre si, direção de veículo automotor, sem habilitação, filhos com necessidades especiais, já mencionamos algumas aqui, filhos homossexuais, filhos de pais separados, pais sem filhos, pais com um filho único, pais com muitos filhos, como é o nosso problema lá em casa. Meus pais tiveram 13 filhos, o único vivo sou eu, os outros todos trabalham, né? Pais com excessos de recursos, pais pobres, com escassez de recursos, por exemplo, no Nordeste, na Ásia, na África, né? Filhos obsidiados, filhos desencarnados, filhos adotivos, quase 40 situações. É claro que numa abordagem ligeira e objetiva e despretensiosa como a nossa, não seria possível estudarmos caso a caso. Qual é o modelo para as nossas reflexões desta madrugada? Digo, manhã de domingo, né? 9 horas no domingo é quase madrugada, né? É trazermos algumas reflexões. E vamos nos valer de lâminas. A primeira observação a fazer está ali. Não existe modelo perfeito, acabado e único. Por isto, o companheiro expositor não tem e nem poderia ter a presunção tola de trazer respostas definitivas, porque cada espírito, filho ou não, é um universo à parte. E não há na terra quem possa penetrar todas as mentes com a mesma profundidade, com a mesma intensidade. Cada filho é filho único, porque não existem dois vocês. Costumo dizer sempre, não existem dois Isaías no universo. Quando a Joana, esposa, ouve isto, ela respira aliviada, dizendo, graças a Deus. Não existe modelo perfeito, porque a vida é dinâmica. O modelo que hoje é perfeitamente aplicável, amanhã deverá ser reajustado. O modelo que eu aplico para o filho A pode não servir para o filho B. E você já ouviu essa frase, que filho nenhum vem com o manual de instrução. Portanto, é um aprendizado permanente. Daqui a pouco nós podemos antecipar, nós tem ali um tópico, precisamos aprender a sermos pais de crianças
de adolescentes, numa reciclagem permanente. A abstração feita de outras reencarnações, cingindo-me a esta, tempo houve em que eu não tinha nenhuma experiência no campo da paternidade. Casei-me, o filho veio depois, em alguns casos o filho vem antes, e pode ser um fato complicador, mas o certo é que quando o filho chega, eu não sei o que é ser pai. Vou correr atrás do prejuízo. Quando consigo aprender a ser pai de criança, o meu filho já está adolescente. E eu não sei ser pai da adolescente, porque, cingindo-me a esta encarnação, eu não fui ainda pai de adolescente. Corro atrás do prejuízo. Quando finalmente sei ser pai de adolescente, o meu filho agora tem 20 e poucos anos, já é um jovem. Olha, eu tendo que aprender a ser pai de jovem, mas o meu filho já está com 30 anos. Bem, eu aprendi a ser pai de filho solteiro, bom, mas o meu filho já se casou. Agora que eu sei ser pai de filho casado, ele já tem filho, eu já sou avô. Então nós estamos sempre tendo que avançar. Por isto nós, os pais, antes de tentarmos resolver os problemas dos filhos, precisamos perceber quais são as nossas deficiências de comportamento, nossas deficiências emocionais, para que eu possa me educar, me corrigir, me aperfeiçoar, me aprofundar, estudar a problemática para poder lidar de maneira correta. E ali está, você já leu, nós precisamos nos estruturar. A imaturidade dos genitores pode ser a maior dificuldade. Muitas vezes, o pior do problema está na nossa condição emocional, espiritual. Como não tenho estrutura, maturidade, senso, equilíbrio, discernimento, diante de um desafio qualquer, me perco, me atrapalho, me perturbo, complicando uma situação que, de si mesma, não seria tão difícil, não fosse as minhas dificuldades de natureza pessoal. Portanto, atualização permanente, constante. A adolescência passa, que falo da adolescência porque é uma quadra de grande dificuldade para os pais. Nesses 24 anos de Ministério Público, que faço agora em maio próximo, atendi milhares de mães, de pais, milhares de adolescentes. E quantas vezes os pais me procuram atormentados, conflitados, desesperados, dizendo: você precisa dar um jeito no meu filho. E os pais desabafam e constatam muitas vezes que os filhos não têm problema nenhum. Eu digo para os pais: olha, hoje eu vou cuidar de você. Hoje a conversa é com você. No outro dia eu vou conversar com o teu filho. Mas eu digo para o pai, para a mãe: o seu filho sofre, entre aspas aí, amores, de uma doença que vai ser curada daqui a alguns anos. Que doença é esta? Adolescência. Não é doença, tá? Então a adolescência passa. E quando nós estamos muito aflitos, nós esquecemos de que tudo passa. É aquela orientação que um filósofo deu a uma pessoa. Uma pessoa procurou por este filósofo e disse: olha, eu queria uma receita para quando eu estivesse muito feliz e para quando eu estivesse muito infeliz.
O que é que eu devo fazer quando eu estiver muito feliz? E como devo fazer também quando eu estiver infeliz? E o filósofo disse: na felicidade ou na infelicidade, lembre-se, tudo passa. Para que você não esteja tão exaltado na felicidade e não tão deprimido na tristeza, porque vai passar. Por isto, não valorizar em excesso as dificuldades. Problemas eu tenho, vamos conjugar juntos o verbo, tu tens, ele tem, nós temos, vós, eles. E quem não tem problema, por favor, passe ali na banca e pega um livro grátis. Se você não tiver, eu vou arrumar um para você. Só para você não pegar o livro de graça, né? Porque senão você me cria um problema, certo? É só uma nota para você não babar aí na gravata, né? Outro aspecto, amigos: problemas superáveis a curto, médio e longo prazos. Daí, pais, cuidado com a nossa ansiedade, com a nossa impaciência, com a nossa pressa. Se o filho estiver com uma dor de cabeça, dê um analgésico, em meia hora, 1 hora passa. Se ele estiver adolescente, questão aí de 6 anos, 8 anos, está passando problema, certo? Agora, a depender da problemática, precisaremos de algumas reencarnações. Nossa Morgana, paraplégica, hidrocéfala, com outras complicações, vai viver e desencarnar na cadeira de rodas. Não há no mundo o que fazer para que a Morgana ande. Isto não é falta de fé, é fé demais. Fé demais. Foi assim que eu disse, não fé demais. Então, a longo prazo, e muitos pais se aturdem, porque sempre crio esta imagem: a pessoa pode levar aí o que? Uns 5 segundos para cair num fosso de 100 metros, mas ela não sai do fosso de 100 metros em 5 segundos. Vai levar muito tempo. Leiam No Mundo Maior, de André Luiz e Chico, capítulo 8, a história de Marcelo, que teve uma queda moral profunda noutra encarnação, e o pai agora se vê a braços com grande dificuldade para que o filho retome a superfície, o planalto da tranquilidade, do equilíbrio perdido com a queda. Ora, o sujeito cai num buraco de 1 quilômetro. Imagine você quanto tempo, quanto esforço, quanto trabalho não serão necessários para que ele volte à condição anterior à queda. Para isto, a reencarnação. A reencarnação é um crediário que Deus criou para que a gente pudesse estar, entre aspas, aí, pagando em suaves prestações as nossas dificuldades. E o que tem de cheque pré e pra não é brincadeira, né? Precisamos evocar o magistério da doutrina espírita, lembrando que o nosso filho, em realidade, não é nosso filho. Este é um conceito tão simples e tão esquecido até mesmo por nós, os espíritas.
Evoquemos também o magistério de Gibran Khalil Gibran. Vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida por si mesma. E costumamos dizer alto e bom som: meu filho. Eu sei que por dificuldade de linguagem, talvez não pudéssemos nos expressar diferente, mas precisamos ter cuidado para que este meu filho não esteja exacerbando o sentimento de posse, como se o filho fosse uma propriedade nossa, exclusiva. E algumas mães, isso é mais defeito de mãe do que de pai, algumas mães se acham tão insubstituíveis que duvidam que Deus possa fazer pelo filho o que elas são capazes de fazer. Eu confiar meu filho a Deus? Eu não. Ninguém cuida de meu filho tão bem quanto eu. Nora, então, pior. Genro, vixe. Esse vixe é a história do nordestino. Eu falei aqui de propósito. Perguntaram por nordestino, nada contra eles, né? Você gosta da esposa? Gosto. Gosta dos filhos? Gosto. Gosta da vida? Gosto. Gosta de farinha? Vixe! Muito mais. Recordemo-nos da importância da infância para o espírito que reencarna na terra. Olha, eu não sei como é que você vai ouvir isto, mas sou espírita nesta reencarnação desde 79 e sou avô desde 98. Coisa interessante, eu vim a perceber na prática. Se isto fica ruim para mim, eu lamento, mas eu estou sendo muito sincero com você. Eu vim a entender a tal da reencarnação e o tal do esquecimento do passado, agora em 98 com o meu neto. Interessante. O meu neto, certo? E não abro mão. Foi durante séculos um adversário. Eu não sei o que é que eu aprontei, mas ele me odiava até sexta-feira agora, antes de eu vir aqui para a federação. Nesses 2 dias eu não sei o que aconteceu lá com ele, né? 20 anos no trabalho mediúnico, eu tentando sensibilizá-lo, atraí-lo para o meu coração. Não consegui, por incompetência. Até o dia que eu falei para ele: meu amigo, todos os meus argumentos se esgotaram, só resta uma possibilidade. É você reencarnar próximo de mim, para que eu possa me redimir e reparar a falta. Me arrependi amargamente, porque ele topou, ele veio. E quantas vezes Silvia e demais amigos, nas primeiras semanas, meses, ele acordava em casa, desesperado, chorando aos gritos, e eu percebendo que ele estava pensando: meu Deus, onde eu vim parar? No colo deste sujeito. E ele está se firmando,
Tem dia que ele me adora quando esquece o passado, mas quando ele acorda com as lembranças naquele dia, sai de perto, porque as vibrações, tadinho, vibrações, não é vibração de japonês, não, né? Vibração, é vibração de víbora, vibrações. Então entendamos, a reencarnação é uma bênção. Tem gente que é doida para fazer TRVP, terapia regressiva, vivências passadas, para lembrar o passado, e eu estou doido para esquecer. Vai entender os paradoxos da criatura humana. E precisamos, com a doutrina espírita, entender o objetivo da reencarnação, a contribuição da dor. Leia-se Evangelho, capítulo 9, item 7, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei do sofrimento. E ali, olha, começa um texto fantástico de Santo Agostinho, capítulo 14 do Evangelho, item 9. Ó espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes os vossos cuidados, e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Deixa o texto aí e abaixa. Só este texto, sem exagero, é material para um dia inteiro de reflexão. Ó espíritas! E Santo Agostinho, com todo respeito, não poderia ter dito: ó católicos, ó judeus, ó ortodoxos, ó materialistas, ó espíritas, porque o espírita tem contato com a mais excelente, com a mais profunda, com a mais bela de quantas doutrinas existem na terra. O espírita tem contato com o vero cristianismo, com o cristianismo do Cristo, não com o cristianismo dos homens, que é uma caricatura de cristianismo. O espírita, portanto, compreende que a humanidade é a grande família universal, que a Terra não é o único planeta habitado, que aqui está uma parcela diminuta da humanidade, e que a humanidade não é uma manada a caminho do matadouro, do desaparecimento, que na realidade somos espíritos imortais, a caminho da plenitude, da cristificação pelo amor, e que a reencarnação é a via dolorosa por vezes, através da qual vamos guindando e alcançando patamares superiores.
A compreensão da doutrina espírita, pois, é pressuposto básico, fundamental para a compreensão da problemática. Portanto, seja qual seja a dificuldade, buscaremos na doutrina espírita o subsídio que nos falte, a menos que sejamos espírita, mas eu sou espírita, mas é meu filho. O espiritismo deve ser aplicado sempre ou para a solução da problemática, ou para a administração da situação afligente, que nos levará à suportação do desafio por enquanto insuperável. Quando nossa menina chegou paraplégica, o médico, a história é longa, nós precisamos encurtá-la. O médico me procurou antes que eu tivesse contato com a filha, me propondo eutanásia. Eutanásia, e disse sem rebuço: se você me autorizar, eu aplico uma injeção letal, porque ela será deficiente sempre. E mesmo que nós a operemos, ela precisava de uma cirurgia por conta da hemorragia que trouxe congênita. A sobrevida dela é muito duvidosa, disse o médico. E para operá-la nós precisamos de um especialista que não temos aqui. Eu disse para o médico: se vira, telefone para algum especialista, chame-o, vamos transportar a menina, mas ela será operada. E ela não vai desencarnar, ela veio para ficar. Ah, mas ela será deficiente. E eu disse para o médico, com uma forte pitada de ironia: eu conheço gente com tanta deficiência, que está aí ganhando dinheiro, rico, gordo, mais gordo do que rico. Era dele que eu estava falando. E ele entendeu. Operou-a. Compreendei então o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, mãe, não me leve a mal, mas eu queria dizer que o seu filho não é seu filho, está filho. Quando produzis um corpo, o corpo descende do corpo, mas o espírito não descende do espírito. É preciso fazer esta dicotomia, corpo e espírito. Nós fornecemos o material genético, cromossômico, para a formação do corpo, que o espírito utilizará na sua vilegiatura carnal. Mas a alma da mãe ou a alma do pai não se biparte ou triparte, quatriparte, para formar a alma do filho. Nós sabemos disto, mas esquecemos de aplicar. Quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço. Vou mudar ali a pontuação. A alma que nele encarna vem do espaço. Portanto, a alma do filho pré-existe, com toda a sua historiografia evolutiva, com suas conquistas e perdas, com seus avanços e recuos. O espírito que vem, nosso filho, é um espírito que se fez a si mesmo através do tempo, do trabalho, conosco em alguns momentos, e sem nós, noutras oportunidades. Por enquanto, ele é o que se fez.
Ele não é uma projeção nossa, ele não é um complemento meu, ele não é uma partilha da minha alma. Uma das nossas dificuldades é essa: a gente confunde o filho conosco. Mas como? Você é meu filho, eu gerei você, né? Vem do espaço, e ali está dito, para progredir. Ora, se vem do espaço para progredir, a conclusão a tirar-se é a de que os nossos filhos não são anjos. Lamento frustrar você, mamãe, né? Que é outro equívoco que cometemos. Vem do espaço para progredir, portanto é um espírito ainda imperfeito, ou um espírito perfeito, mas uma obra inacabada, como diria Huberto Roden, dizendo na sua visão que nós somos criaturas perfeitas, enquanto filhas de Deus, mas criaturas inacabadas. Diz Humberto Roden ainda: Deus nos fez o menos possível para que nós nos fizéssemos o mais possível. Porque se Deus nos fizesse plenos, não estaríamos condenados ao ócio eterno. Esse evento não seria necessário. Eu estaria lá no interior pensando: vou para a federação levar minha contribuição. Não precisa. Você estaria aqui dizendo: vou levar minha contribuição lá para o Isaías. Também não havia necessidade. Eu vou lá para Marte. Marte deve precisar de mim. Também não. Nem Júpiter. Galáxia nenhuma. Não haveria o que fazer. Eu vou amar você. Você não precisa do meu amor. Então Deus nos fez o menos possível para que a gente estivesse se trabalhando, se construindo. E é o que o filho veio fazer na terra, veio progredir. Diz lá, veio no espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres. E aí nos deparamos com outra dificuldade dos pais terrenos. Inteirai-vos dos vossos deveres. Não poucos pais imaginam que o rol dos deveres se constitua somente das obrigações materiais, de suprir as necessidades orgânicas, culturais. Então esses pais que assim pensam, imaginam que cumprem seus deveres alimentando bem, vestindo bem e encaminhando o filho para a melhor universidade, para o melhor trabalho. Conheço um pai que, quando se casou há muitas décadas, estabeleceu uma meta: vou trabalhar tanto para dar uma fazenda para o meu filho. Tanto trabalhou, por métodos nem sempre muito lícitos, que conseguiu uma fazenda para o filho. Ocorre que ele teve vários filhos, e tanto trabalhou que conseguiu uma fazenda para cada filho. Agora está empenhado em conseguir uma fazenda para cada neto. Você não sabe como eu lamento não ser filho desse homem, ou neto, né? Vai atravessar a vida inteira correndo atrás disto. Não me surpreenderia se fosse mais tarde levado para o asilo, como sendo um trambolho, uma coisa que está atrapalhando lá em casa. Às vezes, na minha forma caipira, eu sou meio direto.
Não sei se você já reparou, enquanto esteve acordado na minha palestra. Talvez defeito de profissão, nem sempre tão doce, tão suave. Mas é isto que acontece. Inteirai-vos dos vossos deveres. Quais? Todos. O dever, por exemplo, de proteger, de orientar, de ensinar, de encaminhar, de salvar, o dever de compreender, o dever de amar, o dever de perdoar, o dever de auxiliar no recomeço, o dever de amparar, de assistir, ora como filho, ora como doente, ora como um irmão, ora como um companheiro de viagem, ora como um amigo. De todos os deveres, e ali Santo Agostinho coloca: de todos os vossos deveres, e ponde todo o vosso amor, depois voltamos nisso, em aproximar de Deus essa alma. Portanto, o dever primacial da paternidade e maternidade consiste em aproximar a alma do filho de Deus, ou seja, despertá-lo para as coisas do Espírito, da espiritualidade, para que ele compreenda que está na terra para se cristificar. Ele poderá ter segurança patrimonial, financeira. Pai nenhum, não sejamos hipócritas, está impedido de dar segurança, tranquilidade econômica, patrimonial, financeira. Pode comprar uma casa, uma propriedade, pode comprar um iate, uma ilha, uma fazenda, pode comprar mais um apartamento, compre. Não há problema algum nisto. Não tenhamos nenhum preconceito contra a fortuna amoedada, mas é preciso compreender que tudo isto é interessante, mas não é essencial. Que a fortuna que tenhamos, ou que venhamos a aquinhoar o filho, é meio para a consecução de uma finalidade superior. Que se o nosso filho vier a ter uma profissão, aquela profissão lhe foi dada não como um privilégio egóico para que ele resolvesse os seus problemas e a humanidade que se lixe. Não, ele está na terra para ajudar a si mesmo e contribuir para a comunidade. Por isso Deus lhe deu aquela ficha de trabalho, para usar a expressão de André Luiz, para que ele atue num determinado campo da atividade comum. Então o que é que ele vai fazer com o título de professor, de químico, de médico veterinário, de farmacêutico, de comerciante? O que é que ele vai fazer com a fazenda que ele tem, com o apartamento que ele ganhou, com a profissão que ele esteja buscando? Porque se isto tudo não servir para que o nosso filho progrida, melhore, cresça como pessoa, enquanto espírito imortal, isto tudo que parecia um bem, poderá transformar-se em motivo de perda para ele, tornando-o agora soberbo, orgulhoso, indiferente, frio para com a problemática humana. E diz lá o texto: ponde todo o vosso amor, ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. E isto nos permite evocar Emmanuel. A frase é linda, pode anotar: o exercício do verdadeiro amor não cansa o coração.
O exercício do verdadeiro amor não cansa o coração. E disto as mães são mestras, né? Os pais logo se aborrecem, né? Adora o filho de colo, enquanto ele está sorridente, alegrinho. Basta chorar, sujar ou molhar a fralda, toma que o filho é teu. Lá do fórum eu vejo, na hora da separação dos casais, os pais são desprendidos. Pai, o homem, né? O homem, ele diz para a mulher: olha, ninguém cuida de nosso filho tão bem quanto você. Abro mão, faço questão. Mas ele não abre mão do carro, do telefone, da pensão de alimentos. Aí a pobre da mulher fala: tudo bem, eu fico com os nossos filhos, mas e a pensão de alimentos? 20% do salário mínimo, tá bom? Gente, eu vou desencarnar, velho. Vou me aposentar e não me acostumo com a tristeza que é a audiência cível. Olha, é de doer, é de rachar o coração da gente. Aquela coisa para ver se paga R$15, se paga 20 de pensão alimentícia. Um horror. É tão ruim que tem mulher lá no interior que prefere continuar casada. Dá tanto trabalho separar que tudo bem. E ainda mais quando eu falo que pelas estatísticas tem mais viúvas do que viúvos, aí é que eles se resignam depressa, né? Eu conheço uma pessoa mulher, que quando criança tinha uma brincadeira esquisita. Ela brincava de casinha e fazia o papel de viúva. Pois não é que ela se casou e ficou logo viúva? Uma beleza, né? Agora você brincava de que era velhinha, casada, agora tem que aguentar o marido que está aí do seu lado, né? Todo vosso amor. Agora, o que acontece às vezes é que eu me amo em você. Eu projeto a minha carência em você. Eu finjo que te amo, me amando, e te amo na medida em que você atende a minha necessidade, dizendo de maneira bem simplória: eu adoro a Joana, bem-humorada, bem produzida, bem cheirosa, calminha, não me pedindo dinheiro, disponível para um cafuné. De quem que eu gosto? De mim. Claro que estamos aqui exagerando um pouco nas cores, mas é aquela passagem linda de Jesus e uma das tantas mulheres equivocadas que ele amou. Ninguém valorizou tanto a mulher como o Cristo, né? Você sabe disso. E um dia, olhando para uma irmã, Jesus disse: eu amo você. E ela, desiludida e cansada dos homens comuns, não percebendo ainda que estava diante de um homem diferente, disse para ele: é mentira, todos os homens dizem a mesma coisa, mas eles vêm, me usam, depois vão embora e me deixam sempre carente, só, abandonada, esquecida. Então é mentira que você me ama. E Jesus, que também conhecia os homens, que aquela meretriz conhecia, disse para ela: é verdade, os outros se amam em você, mas eu amo você, como você é, como você se encontra. Então nós precisamos amar o Filho como Ele é,
como ele se encontra. Ele é um toxicômano, é um homossexual, é um pervertido, é um desequilibrado. Vamos amá-lo. Eu amo você, mas eu não te amo, dirá ele. Mas é por isso, meu filho, que eu te amo, porque você não me ama, eu amo você. E o meu amor basta para você e me basta. Porque quando a criatura fica na expectativa de ser amada para amar, demonstra estar na infância psicológica ou espiritual. Cita da recomendação de Francisco de Assis, que tão bem coloca a lei de causa e efeito, dizendo: é dando que se recebe. O imaturo psicológico quer inverter a lei, é recebendo que se dá. Como o outro também está na expectativa de primeiro receber para depois dar, ficamos nessa: eu te amo quando você me amar. E o outro diz: pois eu também estou nessa, quando você gostar de mim, eu também vou gostar de você. Então, colocar o nosso amor, diremos ao filho: eu te amo, independentemente de. Vamos lá para o texto. Todo o vosso amor. Então não é meio amor, é um amor total, quanto possível, livre dos nossos preconceitos, das nossas dificuldades, das nossas lutas interiores. Às vezes o filho veio frágil, delicado, e o pai tem uma frustração, queria ter sido o rei do halteres, levantamento de peso, lá vai o filho para a academia. Mas pai, eu vim para ser um pianista, um bailarino. Não, você vai ser mister não sei o quê. E o pobre do filho tem que satisfazer o ego, o recalque paterno. Ou a filha veio também com 1000 problemas e a mãe tem lá uma frustração, queria ter sido manequim, queria ter sido atriz, qualquer coisa, e lá põe a filha lá. Estamos projetando nossas sombras para me valer de Carl Gustav Jung. É preciso então essa dicotomia, né? Tal a missão que vos está confiada. Eu já queria então te dar uma boa notícia. Você que é pai e mãe, você é missionário, tá? A gente chega no espiritismo, no centro: eu queria saber qual é a minha missão. Eu pergunto para quem já... Você é pai? Você é mãe? Eu cito o Evangelho, isso é Evangelho puro, a doutrina. Pois olha, você tem uma missão linda na terra. Como não vê, é verdade? E qual é a minha missão? Cuidar bem do seu filho. Só isto? E você acha pouco? Além de cuidar de você, o que não é pouco, você tem que cuidar do outro. Você acha isso pouco? Olha, esses candidatos a missionários saem tão desenchavidos do atendimento fraterno, alguns nem voltam, porque queriam ser os substitutos ou continuadores, o Chico, do Divaldo, do Raul Teixeira. A minha missão é ser mãe. Isso é missão que se apresente? Essa missão todo mundo tem, essa eu não quero para mim. Olha o orgulho aí embutido, a vaidade, a presunção, né? Então hoje eu queria te dizer que você é um missionário na terra, tá? Sorria. Você tem uma missão linda a cumprir, né?
e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Ó, a lei de causa e efeito aí. Queremos ser felizes agora e depois cumpramos a nossa obrigação, sob pena de termos que buscar o Filho em qualquer escaninho de dor do universo. Porque não há céu, traduza-se por felicidade, não há felicidade sem que os nossos amores estejam felizes. E se não contribuímos para a felicidade de alguém quando estava ao nosso alcance fazê-lo, aí é que não seremos mesmo felizes. É a história da mãe do Ditinho. O Ditinho era danado, um espírito desequilibrado, criminoso na terra, e tanto aprontou que desencarnou precocemente. Anos mais tarde, a mãe do Ditinho desencarnou e, pelos seus serviços prestados à coletividade, foi recebida numa carruagem de ouro, cercada de entidades angélicas e levada para a colônia em nível superior, e ali condecorada, homenageada. E ela, olhando a multidão, inquieta, procurando pelo Ditinho, e quebrando o protocolo, ela abordou o mestre de cerimônia daquela homenagem que era para ela, perguntou: escuta, cadê o meu Ditinho? Eu não estou vendo ele aqui. E o mentor disse: como você sabe, o Ditinho era da pá virada, ele não está em condições de estar aqui conosco agora, ele está em regiões de regeneração. E a mãe do Ditinho, como todas as mães, disse: olha, eu agradeço as homenagens, mas vocês vão me permitir eu me retirar. Diga-me onde está o meu Ditinho, que eu preciso procurá-lo, porque sem o meu Ditinho não há felicidade, não há céu, não há alegria. Então nós precisaremos deixar bem os nossos filhos, na medida de nossas possibilidades. Frase do irmão psicólogo Adão Nonato: quem faz tudo o que pode, não está obrigado ao mais. Repetindo: quem faz tudo o que pode, não está obrigado ao mais. A nossa é a responsabilidade de fazer quanto nos esteja ao alcance. O mais corre por conta do espírito reencarnado como filho. Quanto você ganha, pai e mãe, é quanto você pode gastar. Quais a sua disponibilidade? É disso que você pode dispor. Fora isto, a lei não erra. Portanto, estamos no lugar certo com a mensagem de Sheila. Tudo que eu falar aqui mais bonitinho é de alguém, tá certo? Não é meu. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas, tudo certo. Agora, se estamos fazendo as coisas erradas, isso corre por nossa conta. É a frase, mensagem de Sheila. Certo? Os vossos cuidados e a educação, entenda-se aí a educação da alma, a educação dos sentimentos. Então, diz lá, a alma reencarnou para progredir. Se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir,
seremos capazes de perceber a deficiência que o filho apresenta. Voltemos lá para minha casa com o meu neto. Como eu tenho alguns lances da sua história passada, é interessante agora observar. Ele tem a sua sexualidade bem definida. Ele até extrapola para os seus 3 aninhos a questão da masculinidade. Ele demonstra uma truculência. Outro dia ele estava dizendo lá de um cavalo: pois eu mato esse cavalo. Ora, um espírito num corpo com 3 anos falando em matar o cavalo, convenhamos que não é um sentimento genuinamente bom, certo? Outro dia, também me arrependi disso. Comprei um pacotinho de bala para ele e pedi uma das balas do pacote. Você é inteligente, já sabe o que aconteceu, mas eu preciso fazer a palestra, né, Silvio? Ele não me deu uma bala. Quase tomei o pacote inteiro da mão dele, para ele largar de ser besta. Ora, eu te dou 100 balas, você não me dá uma? Então são assim sinais que nós vamos emitindo e precisamos estar atentos. Vamos à primeira pergunta. Como tratar um filho homossexual passivo? Olha aí, como tratar um filho homossexual passivo? Como ontem, nossas respostas serão ligeiras. É muito compreensível que um pai e uma mãe se sintam tristes diante de uma situação como esta ou como outra. A espiritualidade ou a doutrina espírita não exigem de nós uma independência emocional ao ponto de não nos ressentirmos com a situação que tenhamos na intimidade doméstica. Seria patológico rirmos o tempo inteiro. O filho homossexual passivo. Com objetividade, direi o seguinte: conversar com este filho e, à luz da doutrina espírita, concitá-lo à sublimação da sexualidade, compreendendo que ele reencarnou para se educar, ou para se reeducar, como disse nossa companheira na prece inaugural. Então não é ele assumir a sua sexualidade, pura e simplesmente dentro dessa conotação de assumir, até que os psicólogos materialistas estão propondo: assuma. E isto poderá reforçar o conflito. Que o nosso filho seja concitado à sublimação, à renúncia, carreando a sua sexualidade para alguma atividade nobre, que o ajude no crescimento íntimo, mas sem hipocrisia. Se esgotadas as possibilidades de sublimação, de renúncia, de equilíbrio, o filho não conseguir renunciar, a minha sugestão é a sugestão daquela mãe que atendi uma vez, que me trouxe a problemática e me trouxe a solução. O filho homossexual chamou por ela, falou: mãe, e lhe narrou a sua
particularidade. E a mãe falou para ele: meu filho, então façamos o seguinte: eleja um parceiro, seja fiel a este parceiro e use todos os cuidados necessários para que você não contraia uma DST ou uma outra complicação qualquer. Quando você se cansar, quando esta relação se esvaziar, porque vai se esvaziar, prossigo sua mãe, venha falar comigo e eu te ajudarei ainda mais esta vez e te ajudarei sempre. É difícil, mas me parece que é o possível ao nosso alcance, para não fazermos aquilo que aquela outra mãe fez. Tinha vergonha do filho homossexual, proibia-o de sair à rua, até o dia que o filho, não suportando a pressão, porque ele era de anatomia masculina e de psicologia feminina, até o dia que, valendo-se da ausência da mãe, untou o corpo de azeite e praticou suicídio. E aí a mãe veio conversar comigo, depressiva, com sentimento de perda e de culpa, dizendo: Isaías, por que eu não compreendi o meu filho? Por que não ajudei-o na sua dificuldade? Agora, sei que ele está sofrendo por conta do gesto precipitado, quando poderia estar aqui se trabalhando e eu o auxiliando. Tenho um filho que me diz que é bandido, que quer morrer bandido. Já tivemos vários problemas com a justiça, fui visitada por uma psicóloga e foi dito para fazer tratamentos psicológicos para aceitar que realmente ele é bandido. Mas, infelizmente, não consigo aceitar que ele fique assim apenas aos 17 anos, se destruindo e prejudicando outros semelhantes. Como aceitá-lo? Como posso auxiliá-lo, já que ele não quer? Ame-o como se ama um doente. Seu filho não é bandido, ele é um doente, desequilibrado, infeliz. Mas com tudo que você narrou, mãe, examinemos tudo à luz da reencarnação. Pode ser que, mesmo com este comportamento, ele esteja progredindo. Quem terá sido ele na reencarnação anterior? Nas encarnações anteriores, pode dar-se que ele, conquanto o comportamento atual, esteja melhorando. Claro que não é o ideal, não é o que desejamos, mas muitas vezes para ele, na sua atual conjuntura evolutiva, é o possível. Anote a frase do Espírito Joana de Ângeles: cada um age de acordo com as suas resistências e conquistas. Cada um age de acordo com as suas resistências e conquistas. Portanto, compreender que o estágio dele, por enquanto, é este. Mas, esgotadas as possibilidades, o tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, o culto do Evangelho no lar, o centro espírita, etc. Quando seu filho estiver dormindo, fale com ele sussurrando, doutrinando o seu espírito. Por exemplo, dizendo isto: meu filho, aqui é a mamãe que fala com você. Lembre-se, você é um filho.
mas antes é um filho de Deus. Reencarnou para progredir, para se libertar. Condicione-se, dizendo: amanhã eu vou acordar melhor. Amanhã eu vou despertar com disposições mais positivas. Diga, meu filho, eu amo a vida, eu me amo. Diga outra vez. E tudo o que o seu coração de mãe puder dizer. Mas se contudo ele for para uma penitenciária, continue ajudando-o, porque um dia ele sairá de lá. Ajude-o sempre. Temos várias perguntas sobre como cuidar de filhos adotivos, principalmente quando os pais se separam. Vamos lá. Filho adotivo. Claro que não sou contra a adoção, nem poderia ser. Mas se você ainda não adotou, meu entendimento é de que você faça isto com muito cuidado. Porque pode ser que não esteja na sua programação reencarnatória adotar um filho. E muitas vezes estamos praticando um desvio de rota, criando uma complicação kármica sem necessidade. Conheço casos belíssimos de adoção, mas casos traumáticos que a gente fica se perguntando se aquela adoção deveria ter sido mesmo realizada. Mas se você já adotou, o fato é irreversível e agora nos compete administrar. No capítulo da separação, não só no que se refere a filhos adotivos, filhos de um modo geral. Qual é a idade deste filho? Até uma certa idade, sabemos nós, sobejamente, que o filho precisa mais da mãe do que do pai. Então é de bom senso que o pai renuncie à guarda, ficando com a possibilidade de visitar o filho dentro daquilo que o casal entender como sendo o ideal. A partir de uma certa idade, porém, convém que ouçamos o filho, respeitando a decisão do filho com quem quer ficar, compreendendo que numa separação, e tendo o filho que ficar com A ou com B, na realidade, só estamos antecipando uma coisa que fatalmente acontecerá: a separação física nossa com os filhos. Os filhos não seguirão eternamente conosco, pela desencarnação, pelo casamento, por uma necessidade de mudança de cidade. A qualquer momento podemos nos livrar, podemos nos privar, melhor, da presença física do filho, que a separação só antecipa. Daí a necessidade de atenuarmos o sentimento de posse do filho, porque senão, quando dessa separação, estaremos com uma dificuldade tremenda a vencer. Que fique com a mãe é o primeiro critério, se esta mãe tiver equilíbrio e um comportamento compatíveis com a responsabilidade que a maternidade impõe. Ou que fique com o pai, se o pai preencher esses requisitos. A justiça hoje vem criando um modelo interessante chamada de guarda compartilhada. Pai e mãe têm a guarda e a criança ora fica com um, ora fica com outro, desde que isso não traga problema de rotina da criança, escola, lazer, saúde, etc. Em função de uma intrincada e complexa situação jurídica, o pai está impedido há 6 anos de estar com seus filhos de 15 e outro 17. Como deve se postar este pai? O que poderá fazer? Como se equilibrar
internamente? Olha, causa estranheza a pergunta como foi formulada, uma situação jurídica que o pai não pode ver o filho há 5, 6 anos. Fico imaginando que dificuldade é esta. Esse pai não pode escrever para o filho? Esse pai não pode telefonar para o filho? Não tem como esse pai fazer chegar no filho a notícia de que o ama? Será que esse pai está assim, incomunicável de maneira absoluta? Nesses tempos de globalização, de internet, de computador, de telefone, de fax, será que é uma impossibilidade jurídica mesmo? Ou é uma dificuldade aí do pai ou do filho, uma má vontade, uma indisposição? Digo a você que tente quebrar isto, romper isto, porque pai algum, a justiça chega a impedir esse tempo todo. Nesses anos todos, nunca soube de nenhum caso em que o pai ficasse tanto tempo impedido de ver o filho, de estar com ele, conviver. Pode existir essa situação, mas de ver o filho, de estar com ele algumas horas, um dia, eu não conheço. A menos seja uma relação de ódio, que cabe aos dois estar superando. Mas impedimento jurídico eu desconheço. Tenho um irmão deficiente físico, como tratá-lo, ajudá-lo? Porque eles ficam irritados e agitados. Olha, nós temos aqui um cassete, Filhos Especiais. Se você tiver um filho especial, eu vou ofertar, vou brindar você com esta fita. Ela tem um material, uma informações excelentes. Digo isto porque é fruto de uma pesquisa. Mas aqui, respondendo, direi o seguinte: perceba o limite do filho, respeite o limite do filho e ajude-o a se superar, fazendo-o perceber que limitados somos todos. Eu sou limitado, você é limitada, é limitado, e ele também. Ele tem limites numa área que às vezes eu não tenho, mas ele pode ter alguma vantagem que eu não tenho, alguma facilidade que eu não tenho. Então ajudá-lo a se respeitar, a se aceitar como uma pessoa não deficiente, mas limitada. Mas como limitados somos todos, não tem por que ele exacerbar seu complexo por conta disto. E não exigir, e não esperar dele o que por enquanto ele não pode oferecer, porque isso é falta de respeito e de caridade. Como tratar o problema da filha grávida solteira? Silvia, sem hipocrisia, eu vivi isto na minha intimidade doméstica. A minha filha mais velha ficou grávida antes de se casar, e não se casou para limpar minha honra, porque minha honra não depende do comportamento da minha filha, e a minha honra nem está colocada num lugar tão inadequado assim. Certo? Nós encontramos pais por aí que ainda pensam assim: não, tenho que limpar a minha honra. Certo? Então, como administrar isto? Aconteceu. Não adianta chorar o leite. Derramou o leite. Agora vamos ver o que a gente pode fazer. Então me perdoe a falta de humildade, mas eu vou responder, Silvia, dizendo o que é que eu fiz lá em casa. Eu prossegui amando a minha filha. Eu prossegui compreendendo a minha filha, que é uma filha maravilhosa, obediente, querida. Aconteceu, paciência.
Mas eu fiquei mais de 20 anos, aconselhando pais a como administrar a situação. Aí quando chegou a minha vez, é a oportunidade que eu tive de provar que a teoria dava certo na prática. Continuei, perdoe a falta de humildade, continuei amando minha filha. E fui eu, Silvia, quem propôs ao namorado que viesse morar comigo e com a filha, porque nós morávamos os dois juntos nessa época, com a minha transferência de comarca. Estava eu e minha filha grávida, ela estava carente, precisava de uma companhia, insegura, propus aos dois que fossem morar juntos comigo. Aí casei os dois. Deus na conversa. Só uma nota de alegria, não foi isto. Casaram-se porque quiseram. Fizemos uma reunião com as duas famílias. Você ama a Jordana? Sim. Pretende se casar com ela? Sim. Pretende assumir a paternidade da criança? Sim. E eu disse, se você disser que não é o pai, se depender de mim, não se entra com ação de investigação de paternidade. E se você disser que é o pai e que assume, mas que não vai alimentar o filho, não tem problema. Onde come 5, come 6. Onde dorme 5, dorme 6, meu filho. Então case se quiser, assuma a paternidade se quiser, e pague pensão de alimento se quiser. Se não quiser, seja feliz, vai com Deus, ficamos nós aqui em paz. Não sei se é o caminho, mas em casa deu certo. Ganhei um genro maravilhoso. Dormindo, ele é um anjo. Tenho um filho com 4 anos de idade, que não conhece o pai e às vezes me cobra a presença paterna. Não deixei o pai conhecer o filho por medo do pai mal influenciar o filho ou mesmo fazer a cabecinha dele, confundi-lo. Tenho medo dele querer ficar com o pai. Estou certa da minha conduta? Eu penso que não. Você é muito insegura, mãe. Você não tem certeza do seu amor e da sua competência como mãe. Não estou sendo rude com você, mas meus filhos fizeram o 1º grau e o 2º grau numa escola evangélica protestante, onde tinha aula de religião não espírita. E eles vieram conversar comigo sobre como deveriam se comportar na escola. Eu falei, pois vocês, se são mesmo espíritas, vão assistir à aula, vão prestar atenção na aula e vão responder as questões de acordo com a proposta da escola. Porque se uma aula por semana mudar a cabeça de vocês lá na escola, prova que eu sou um espírita e um pai muito incompetente. A semana tem 168 horas. O professor de religião protestante fica 1 hora com você e ele muda na sua cabeça o que eu coloquei em 167 horas. Não é que o professor é muito competente, eu é que fracassei como pai e como espírita. Então, mãe, o filho vai, fica um dia com o pai, e o pai em um dia anula 4 anos de investimento. Que conclusão a tirar? Aí o filho fica um dia com o pai, volta para você, fica mais 1 semana, mais 15 dias, e você não anula o que o pai inoculou na cabecinha do filho um dia. O pai é muito competente ou você? Então confie mais em você, confie na sua capacidade de amar, na sua capacidade de influenciar o seu filho. Confie no seu exemplo. Confie no seu exemplo. Não preciso dizer que os meus filhos não ficaram evangélicos. Então confie em você.
e o mais flui naturalmente. O pai precisa ver. Porque você, mãe, não é eterna. Amanhã você desencarna, fica doente, e o filho vai para quem? Para o pai. Mas ele não aprendeu a amar o pai, ele não conhece o pai, não ama o pai, não respeita o pai, não o tem como pai. O seu filho ficou 3 vezes órfão, sem você, sem o pai e sem Deus. Então diga a ele que ame o pai e que copie do pai o que o pai tem de melhor. Confie mais em você e não tenha medo da influência paterna, tá? Mãe, diga ao seu filho: você é lindo, você é inteligente, você é capaz, você pode. Tenha ele a idade que tiver, porque para a mãe o filho nunca cresce, não é isso? Ele continua bebê. Diga que ele está na terra para crescer, para evoluir, para se conquistar, que assim como está dando certo para você, vai dar certo para ele também, que ele vai ter desafios, mas vai vencê-los e por isso está aqui na terra. Coloque-o na direção do Cristo, na direção de Deus, do centro espírita, da doutrina espírita. Seja a doutrina espírita a inspiração para a nossa vida doméstica. E para todos nós, especialmente para as nossas irmãs, a figura de Maria, que é sem dúvida um paradigma da maternidade na terra, né? Quando você estiver triste, procure por ela, bata um papo com ela, ela sabe tudo de amor, de maternidade, de carinho, e saberá inspirar você na solução justa da problemática afligente. Perseveremos no cumprimento do nosso sagrado dever junto à paternidade, para que desencarnando possamos chegar ao Cristo e dizer: Senhor, cuidei bem de mim mesmo e pude cuidar desta alma que é tua, que é nossa. Um abraço grande, com votos de muita paz. Sorria. Obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração.